Muito bom dia, minha família amada do coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem, espero que a sua alma esteja cheia de fome, cheia de sede, que você esteja cheio de vontade, cheio de interesse, de conhecer mais de Deus. A palavra fala conhecer e prosseguir em conhecer mais de Deus, e nós estamos hoje juntos aqui para isso, para a gente sentar na mesa, olhar nos olhos de amor do nosso Pai do Céu e conhecer mais do nosso Pai do Céu. Hoje o nosso Pai do Céu tem coisas preciosas para nos dizer e nós vamos ler juntos aqui o Salmo 105, inclusive não sei se você está sabendo, nós estamos com uma playlist aqui no nosso canal, estamos lendo, vamos ler todos os salmos juntinhos, então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve agora e também já clica no sino, porque quando você clica no sino você recebe a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir, combinado? Antes da gente começar a nossa leitura, vamos conversar. O que acontece? Lá em Provérbios vai dizer que mais vale um homem se dominar do que conquistar uma cidade inteira. Mais vale um homem se conquistar a sua própria alma, se dominar sua própria alma, dominar sua própria mente, sua própria boca, suas próprias palavras, do que conquistar uma cidade inteira. É mais valioso a gente se dominar. É mais valioso, sabe? Hoje o nosso Pai do Céu, ele quer te dizer, filha, filho, se lembre de quem você é. Lembra que você é filha, filho, amada, amado, escolhida, escolhido antes da fundação do mundo, eu te escolhi. Antes do ventre da sua mãe, eu te separei para que você viesse para essa terra nesse tempo e cumprisse as boas obras que eu preparei para você. Filha, filho, eu não desisto de você, eu não te deixo, eu não te abandono. Eu tenho prazer na sua vida, eu tenho prazer em cuidar de você, eu tenho prazer em proteger você, eu tenho prazer de te prover, eu tenho prazer de te encher de vida, de te encher de paz, que excede o entendimento, de te encher da minha alegria, que excede o entendimento, assim diz o Senhor. O nosso Pai do Céu quer que a gente seja cheio de alegria. E eu declaro que você vai ser cheio de alegria e que depois desse vídeo a sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai ter uma alegria que excede o entendimento em todo tempo. Não importa a circunstância. Ah não, Fernanda, você não sabe a circunstância, você não sabe o que eu tô passando, você não sabe o que tá faltando, você não sabe o que tô sentindo, você não sabe, eu não sei o que eu sei. É que Deus, ele quer nos ensinar a parar de falar sobre as montanhas e começar a falar para as montanhas. O que eu sei é que o nosso Pai do Céu, ele quer que a gente comece a dar comandos para nossa alma. Alma, se submeta ao Espírito Santo de Deus. Alma, sentimentos, pensamentos, desejos, vontades, obedeça ao Senhor, siga o Senhor. O nosso coração vai ser como um rio controlado e dirigido pelo Senhor, e o Senhor vai nos dirigir por onde Ele quiser. Amém. Amém. Digita aqui amém se você crê nessa palavra. Sabe, a palavra do Senhor é pura, a palavra do Senhor é genuína, é a verdade eterna. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. E toda palavra que o Senhor nos envia, Ele nos envia para um propósito. E o propósito vai ser cumprido. A palavra que Ele envia vai acontecer e vai ser cumprido o propósito para o qual essa palavra foi enviada. E hoje o nosso Pai do Céu quer que você entenda que você vai ser cheio de alegria, cheia de alegria no caminho, durante todo o tempo, durante todos os seus dias, independente da circunstância, independente se é deserto, independente se tem prisão, independente se tem caos, independente se tem vento, chuva forte, tempestade, independente do cenário. Você vai se alegrar, porque a palavra de Deus vai dizer assim, alegre-se em toda circunstância, seja grato, se alegre em toda circunstância. Mas como? Por quê? Por que, Fernanda, eu me alegraria? Por que, Fernanda, eu seria grata? Por quê? Porque em toda circunstância nós não estamos sozinhos para começo de conversa. Para começo de conversa, o nosso Pai do Céu, ele não perde o controle. Para começo de conversa, o nosso Pai do Céu, ele tem um propósito para nos deixar viver certas coisas na nossa vida.
E sabe, quando a gente está com o nosso Pai do Céu, num lugar que só podia acontecer morte, a gente cresce. Quando a gente está com o nosso Pai do Céu, no lugar onde só podia ser morte, o destino só podia ser morte, quando a gente está com o nosso Pai do Céu, a gente vê milagres, maravilhas, o sobrenatural, o extraordinário do nosso Pai do Céu, porque Ele quer manifestar, Ele quer revelar o poder dEle a partir desses lugares que Ele permite que a gente chegue, que a gente vá, que a gente esteja temporariamente. A gente precisa se lembrar que sim, o cumprimento da promessa é maior do que o tempo do processo, mas sim, também o nosso Pai nos permite viver processos. O nosso Pai permitiu, a gente vê na Bíblia, filhos amados, escolhidos, ungidos, passarem por lugares difíceis de deserto, cova com leões, fornalhas ardentes, lugares de morte. A gente sabe que o nosso Pai do Céu permite, mas se o nosso Pai do Céu, Ele fizesse do nosso jeito, se o nosso Pai do Céu, Ele fizesse no nosso tempo, Ele não teria a oportunidade de manifestar a glória, o poder dEle, para que todos possam ver quem Ele é, para que a gente possa conhecer mais de quem Ele é. Amém? Então, a gente precisa entender isso, sabe? Jesus, Ele poderia ter ido imediatamente quando Lázaro ainda estava doente, mas Jesus não foi. Jesus sabia que Lázaro ia adormecer, que Lázaro ia morrer, que ele ia pro sepulcro, que ele ia ficar 4 dias lá, que ele já ia estar fedido e que ninguém mais acreditaria que Lázaro podia ressuscitar. Mas Jesus deixou chegar até aquele lugar, porque Jesus, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, ele queria se revelar, ele queria se apresentar, ele queria mostrar o poder dele. Ele queria manifestar o poder dele, ele queria que a gente conhecesse quem ele é. Eu sou a ressurreição e a vida, assim disse Jesus, assim é Jesus, ele é a ressurreição, ele é a vida. Sabe, se por um acaso aquele homem, aqueles homens tivessem sido livrados da fornalha ardente, da cova com os leões, Daniel na cova dos leões, se José tivesse sido livrado da prisão, nós talvez conheceríamos menos do poder do nosso Pai do Céu, da soberania do nosso Pai do Céu, do amor do nosso Pai do Céu, da fidelidade do nosso Pai do Céu. Então hoje o nosso Pai do Céu, Ele quer nos dizer que quando a gente passa por esses lugares difíceis, a gente pode submeter a nossa alma, a gente pode dar comandos para a nossa alma, dizer: alma, se alegra, alma, agradeça, alma, confia, confia no Senhor. E mais do que isso, hoje nosso Pai do Céu quer dizer aqui pra gente 3 chaves, tá? São 3 chaves do que a gente tem que fazer durante o caminho, mesmo que a gente estiver em fornalhas ardentes, desertos, prisões, lugares difíceis, desafiadores. Mesmo enquanto a gente estiver no processo, mesmo enquanto a gente ainda não tiver chegado no destino, no cumprimento do propósito, na terra prometida, no cumprimento das promessas do Senhor, a gente vai cantar, a gente vai se alegrar. Por quê? Porque a presença do nosso Pai está presente. Porque nós temos acesso, livre acesso à presença do nosso Pai do Céu. Porque em todo tempo Ele é bom, porque em todo tempo Ele se importa, porque em todo tempo Ele tem prazer em cuidar da nossa vida, Ele tem prazer em colocar limites. Sim, você vai entrar, por exemplo, na cova dos leões, você vai estar lá, mas eu coloco um limite, eu fecho a boca do leão, eu coloco um limite, esse leão ele não vai te tocar. Aqui em Provérbios, aqui em Salmo 105, que a gente vai ler hoje, a gente vai ler o Senhor falando assim: eu protejo o meu ungido. Eu protejo o meu escolhido, eu não deixo que toque, eu não deixo que fira, eu não deixo que oprima, não, eu não vou deixar. Não, eu não vou, eu tenho limites, existem limites, você é cuidado, você é protegido, o Senhor está com você. O nosso Pai do Céu, Ele te vê, Ele se importa com você. Mas durante esses tempos de fornalhas ardentes, de cova de leões, de desertos e prisões, a gente precisa continuar se alegrando, agradecendo e crendo que o Senhor é fiel, que Ele não para no meio do caminho, que Ele nos leva até o destino, que Ele nos cuida, Ele nos protege, Ele nos provê. Amém? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar o Senhor. Essa é a primeira coisa, a primeira chave que o nosso Pai quer dizer aqui pra gente hoje.
Busque o Senhor e o poder do Senhor, porque é através do poder do Senhor que atua em nós, que Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Então não importa qual é o cenário, não importa que o cenário pareça morte, busque o Senhor, a presença do Senhor e o poder do Senhor. Se a gente não busca o Senhor, a gente morre, a gente para no meio do caminho, a gente desanima. Sabe? Porque a gente vai olhar para o nosso cenário e a gente não vai ver vida no nosso cenário. E a gente vai olhar ao nosso redor e a gente vai ver não está combinando com a promessa, não está combinando com o que o nosso Pai do Céu falou que vai ser. Não está combinando, não está coerente, não parece que vai acontecer. Imagina só se José, por exemplo, quando ele foi preso, ele não buscasse a presença do Senhor e o poder do Senhor. Como que ele continuaria com ânimo, com vigor, com força, crendo que ele chegaria no cumprimento da promessa? Que ele veria, que ele viveria o cumprimento da promessa. Como se ele não buscasse o Senhor? Se ele não buscasse a presença e o poder do Senhor, como ele permaneceria crendo? Como? A inconstância mata, vai dizer em Provérbios. A inconstância de buscar o Senhor, a inconstância de temer o Senhor, mata. A gente precisa entender que o mundo ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, os cenários ao nosso redor, aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos não vão combinar com o que o nosso Pai disse pra gente que vamos viver. Mas os nossos olhos, eles precisam estar fixos naquilo que o Senhor disse, naquilo que o Senhor prometeu e, acima de tudo, na presença do nosso Pai do Céu. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se lembrar, trazer à nossa memória, em primeiro lugar, todas as coisas que o nosso Pai do Céu já fez, todas as coisas que o nosso Pai do Céu já fez na nossa vida, porque aquele que fez ontem, que fez hoje, ele vai continuar fazendo, ele vai fazer amanhã e ele vai continuar fazendo para sempre, porque ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre. Ele é bom hoje, ontem, amanhã e para sempre. Ele é o mesmo. Ele é Pai, Ele é Deus, Emanuel, sempre presente. Ele não abandona. Ele disse, pode uma mãe se esquecer de um filho enquanto está amamentando, mas eu nunca vou te esquecer, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou. Ele te vê, Ele está com você, Ele vê tudo. Ele vê tudo e Ele quer que você entregue tudo para Ele, todas as suas preocupações, todos os seus medos, todos os seus anseios. Tudo, entrega tudo para Ele. Deixa Ele cuidar de você, coloca tudo na mão dele, não pega de volta, coloca tudo na mão dele e descansa, sabe? A gente tem uma aliança com o nosso pai tem uma aliança com a gente. E dentro dessa aliança, a gente precisa aprender que Ele luta contra o nosso inimigo, Ele luta por nós só precisamos descansar. Nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor já venceu, Jesus já venceu. Jesus já venceu, nós só precisamos descansar no amor, na bondade do nosso Pai do Céu. Nós só precisamos nos lembrar que o Senhor está presente, que Ele não perde o controle, que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A gente precisa lembrar quem é o nosso Pai. A gente precisa lembrar os feitos, as maravilhas do Senhor. A gente precisa ler essa palavra e lembrar o como o Senhor foi fiel, e é isso que vai falar em Salmo 105, o como Ele foi fiel com os seus ungidos, com os seus escolhidos, e Ele continua o mesmo, Ele continua sendo fiel, Ele vai fazer na tua vida, Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu na tua vida, em nome de Jesus e para a glória dEle, amém? Então, nosso Pai do Céu, o que a gente se lembre? Lembre de quem Ele é, dos seus grandes feitos, do seu poder, da sua fidelidade, do seu grande amor. Lembre também, agora é a terceira e última chave. A primeira chave é, vamos lá, busque a presença e o poder do Senhor. A segunda chave é lembre tudo que Ele fez, lembre de quem Ele é e dos seus grandes feitos. E a terceira e última chave, antes da gente começar a nossa leitura, é lembre quem você é. Você é ungida, escolhida, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, Ele sonhou com a sua vida, Ele sonhou no coração dEle, Ele imaginou você, Ele desejou você, Ele trouxe a sua vida, Ele trouxe a existência à sua vida, Ele te trouxe aqui para você cumprir um propósito. E até você chegar no cumprimento desse propósito, até você chegar no cumprimento do destino que Ele preparou para você, sim, você pode sim passar por fornalhas, por prisões, por injustiças,
por processos, e tudo isso vai te fazer crescer. E tudo isso vai cooperar para o bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. E tudo isso vai te fazer crescer, vai cooperar para o bem, não só para o seu bem, mas para o bem, para o propósito do Senhor, para o bem de mais vidas. E além disso também, tudo que o Senhor permitir, lembra sempre disso, tudo que o Senhor permitir você passar, é porque Ele quer revelar mais dele. Ele quer revelar mais do poder dele. Ele quer revelar mais da fidelidade dele, mais da grandiosidade dele, mais da soberania dele. A gente vai ver aqui em Salmo 105 falando, em determinado momento, foi o Senhor que fechou alguns corações, foi o Senhor que fez homens perseguirem o seu povo, foi o Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que está no controle, nós podemos descansar. Ainda não é o fim, você não vai parar. Você não vai parar no meio do caminho, você não vai se cansar. Você vai buscar o Senhor. Em primeiro lugar, você vai buscar o Rei do reino do céu. Em primeiro lugar, você vai buscar o reino do céu em primeiro lugar e a sua justiça. Você vai buscar o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar. Todas as coisas vão ser acrescentadas. O nosso Pai do céu está cuidando de tudo. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Até o nosso fôlego de vida. Até a escolha da gente estar aqui vivo, falando, a voz, a provisão, o sustento, a força, o ânimo, o vigor, a alegria. Tudo vem dele, tudo vem dele. O nosso Pai quer levar a gente para um lugar de alegria. O nosso Pai do céu quer nos encher de alegria. O nosso Pai do céu quer que a gente cante de alegria. Paulo estava lá naquela prisão cantando, ele estava preso, cantando com alegria ao Senhor, louvando o Senhor, porque essa é a postura de quem teme o Senhor, de quem confia no Senhor, de quem conhece o caráter do Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Amém? Vamos começar nossa leitura então aqui dos Salmos 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele, louvem ele, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das sentenças de juízo que ele pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus, os seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino para o outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra, destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam o seu pescoço até cumprir a profecia, a previsão de José. José, ele teve um sonho quando ele ainda era criança, ele sabia que ele chegaria a ser governador, a um lugar de governo. José sabia. Então, olha o que a gente leu aqui. Até chegar naquela visão de José, naquele sonho que José sabia, naquela visão que José tinha, que o Senhor tinha dado para ele, ele passou por muitas coisas. Ele foi vendido, ele foi preso, ele foi injustiçado. O Senhor permitiu. Mas lembra quando a gente falou uma frase aqui hoje? A gente falou assim: quando a gente está com o Senhor, lugares que só poderia ser morte, só poderia resultar em morte, o Senhor faz a gente crescer. Quando a gente está com o Senhor, lugares que só podiam resultar em morte, o Senhor faz a gente crescer.
Quando a gente está com o Senhor, a gente cresce em lugares que o único destino podia ser a morte. Então pensa aqui, vamos pensar aqui na história de José, vamos juntos aqui. Em lugares onde só podia ser morte, resultar em morte, desânimo, encorajamento, distração, esfriamento, falta de fé, falta de alegria, falta de gratidão, falta de temor, incredulidade, desobediência, podia se manifestar tudo isso, morte. Num lugar assim de prisão, de injustiça, de escravidão, mas o Senhor fez José chegar naquele lugar da visão. O Senhor não abandonou José. O Senhor não deixou José. O Senhor estava com José. E eu creio que José buscava a presença do Senhor e que o poder do Senhor que atuava nele fez ele chegar no lugar do cumprimento da promessa, no lugar do cumprimento do propósito da vida dele. Amém? E a palavra do Senhor, vou voltar aqui, até cumprir sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio, administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinasse sabedoria às autoridades do rei. Esse é o Senhor no domínio dos corações, é o Senhor que fez o copeiro, enquanto José estava lá naquela prisão, um homem que era copeiro, ele ia sair daquela prisão e José falou assim, lembra de mim, fala de mim. Só que aquele homem, ele se esqueceu de José, foi o Senhor que fez aquele homem se esquecer de José, mas no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo que o Senhor determinou, aquele homem que tinha se esquecido de José, ele se lembrou de José. E ele falou do nome de José e José saiu daquela cadeia. E ele saiu de preso, de escravo, para governador do Egito. Por quê? Porque o Senhor domina sobre os corações. Porque o Senhor está no controle de tudo, de todos. Porque o Senhor, ele é soberano. E nós podemos o que então? Descansar, nos alegrar, agradecer, dar comandos à nossa alma e dizer, nossa alma, agradeça ao Senhor, reconheça o Senhor, porque Ele é bom, Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele tem feito maravilhas e Ele vai continuar fazendo porque Ele continua sendo bom, porque para sempre Ele vai ser bom, porque Ele está aqui, porque Ele está presente. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu perdão, pela Tua remissão. Obrigada, Senhor, por nos escolher. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, que não nos abandona. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala e faz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cria através da palavra e quando o Senhor fala, acontece. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é soberano. Obrigada, Senhor. A gente precisa submeter a nossa alma. E a gente pode cantar e nos alegrar. E a gente pode confiar. E a gente pode descansar. Amém? Vamos continuar nossa leitura. Então Israel foi para o Egito. Aqui já mudou o personagem. Vamos lá. Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Isso aqui é cumprimento de promessa, tá? Aqui, Salmo 105 está falando que se cumpriu todas as promessas que o Senhor fez. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo. Tornou-o mais poderoso do que os seus adversários. Mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a que tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Olha só o que está dizendo aqui, que precioso. Está dizendo, olha, fui eu que fechei os corações, fui eu que fiz te perseguir, fui eu que fiz te odiar, fui eu, por quê? Porque eu escolhi um povo, porque eu tenho os meus escolhidos e eu, através desses escolhidos, eu manifestei o meu poder, as minhas maravilhas, os meus sinais milagrosos, tudo para o propósito do Senhor. Ele enviou trevas, houve trevas, e eles não se rebelaram contra suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes.
A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra, arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis. E devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheia de prata e de ouro, e não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios, como somos abençoados, meu Deus, como somos abençoados por ser escolhidos, como somos abençoados por ser o povo santo, escolhido do Senhor, povo exclusivo do Senhor, como somos abençoados. A gente precisa se lembrar que Jesus, ele veio para essa terra, com um único propósito. O propósito é porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo e por isso enviou o seu único filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho Jesus para nos resgatar, nos levar de volta ao acesso ao Pai, ao plano original de Deus, que sempre foi se relacionar com a humanidade, sempre foi se relacionar com os seus filhos, sempre foi ter esse relacionamento de pai e filho, sempre foi. Olha, eu tô aqui com você. Olha, eu guio você, olha, eu cuido de você. Olha, você pode viver uma vida plena, você pode viver uma vida de alegria, você pode viver uma vida abundante, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para que a gente tenha a vida e a tenha em abundância. Jesus vem para construir, o ladrão vem matar, vem destruir, vem roubar, mas Jesus ele vem para construir, para nos trazer esperança. O Senhor quer que a gente saiba que ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, que ele tem o propósito, ele tem um plano de nos dar um bom futuro, de nos fazer crescer, de nos fazer prosperar, mas muitas vezes, quando a gente está passando por tempos difíceis, a gente não consegue enxergar que a gente precisa desse tempo difícil para ser transformado, para ser lapidado, para ser aperfeiçoado, para ser espremido, para que a gente se torne quem nós nascemos para ser, para que o nosso orgulho seja humilhado, para que o nosso coração ele seja totalmente do Senhor, para que a gente conheça mais do Senhor, para que a gente conheça a verdade, para que a gente seja livre verdadeiramente, para que a gente entenda que aqui nessa terra a gente está caminhando e a gente já pode viver as realidades do céu na terra. A gente já pode trazer as realidades do céu para a terra. Inclusive, é quem nós somos embaixadores do céu. Nós viemos trazer as realidades do céu para a terra. Nós nascemos para representar o Senhor, para sermos cheios do Senhor e transbordar a verdade do Senhor. Então nós precisamos entender que muitas vezes o nosso Pai do Céu ele vai permitir que a gente seja amassado. Que a gente vá, sim, passe por processos, prisões, fornalhas ardentes, cova com os leões, desertos. O Senhor permite. Mas o Senhor, ele quer que o nosso coração seja humilde, que o nosso coração seja aberto, que o nosso coração confie, que o nosso coração creia, que o nosso coração tema, que o nosso coração descanse. Ele quer que a gente seja cheio dele, que a gente busque ele, a presença dele, o poder dele, porque quando a gente está cheio dele, a gente pode se dominar. A gente pode dominar nossa alma, a gente pode dominar as nossas escolhas, a nossa boca, as nossas palavras. A gente não vai murmurar, a gente não vai reclamar, a gente não vai desanimar, a gente não vai parar no meio do caminho, não. A gente vai continuar sendo grato, a gente vai continuar se alegrando, porque a gente confia na fidelidade do Senhor, porque a gente confia que Ele está presente, que a gente confia que Ele é Deus Emanuel. E ponto, e amém. E amém, Senhor, que seja feita a sua vontade. Não é fácil ser espremido. Jesus, quando foi chegar naquele lugar de cumprir o propósito para o qual a vida dele foi enviada, a palavra foi enviada. Ele disse, papai, que se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade. E é isso que a gente precisa fazer na nossa vida, em todo tempo, todos os nossos dias. Papai, que seja feita a sua vontade, porque a sua vontade é melhor do que a minha. Porque os seus caminhos, seus planos são maiores e melhores do que os meus. Porque a sua vontade é perfeita, eu não entendo tudo, é verdade. Eu tenho uma visão limitada.
Imagina se o nosso pai, ele fizesse tudo do nosso jeito, ele desse tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Mas como é prazeroso a gente começar a confiar, a crer, a descansar, porque a gente começa a ver as transformações que ele faz em nós. A gente começa a ver a gente sendo alguém novo, um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova visão para a vida, uma nova forma de viver. Amém? Vamos continuar nossa leitura aqui. Então, ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios se alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com um verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra, fogo para iluminar a noite. Está falando do caminho no deserto aqui. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-lhes com pão do céu. Ele fendeu a rocha, jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo, e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho dos outros, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Olha o propósito do Senhor. Ele cumpre, ele faz chegar no lugar que ele prometeu para que obedeçam os seus decretos e guardem as suas leis. A gente pode perceber, né, que o Senhor, ele não deixou aquele povo que era escravo do Egito, que foi resgatado lá do Egito e passou tantos anos no deserto, ele não deixou aquele povo acessar a terra que ele tinha prometido. Por quê? Porque aquele povo, ele não se transformou. Porque aquele povo, eles continuaram rebeldes, desobedientes, orgulhosos, corações não ensináveis. Eles não se transformavam, eles não temiam, eles não obedeciam o Senhor e por isso eles não acessaram as promessas do Senhor, eles não acessaram a terra que o Senhor prometeu. Por quê? Porque se eles acessassem um lugar sem mudar o seu interior, eles não obedeceriam os seus decretos só porque eles chegaram naquele lugar. Eles não guardariam as leis do Senhor só porque eles chegaram no lugar que o Senhor prometeu. Então o que o Senhor quer fazer na nossa vida começa realmente dentro de nós. Como começamos esse vídeo dizendo, mais vale a gente se dominar, mais vale um homem se dominar do que conquistar uma cidade inteira. Mais vale a gente temer o Senhor, obedecer o Senhor, se submeter ao Senhor, buscar o Senhor, olhar para o Senhor, ser cheio dele, cheio do poder dele, que nos faz nos dominar, que faz a gente dar comandos à nossa alma, que faz a gente viver com ele todos os nossos dias, louvar a ele todos os nossos dias, em todo o tempo, independente do que está acontecendo ao nosso redor, porque a gente confia nele. Mais vale isso do que ir buscar lá fora, do que ir conquistar coisas que são vaidade, coisas que são passageiras, coisas que são desse mundo. Mais vale, de que vale, né? O homem conquistar o mundo e perder a sua alma. É esse o recado que o Senhor quer nos dizer, nos trazer nesse dia, sabe? Então que hoje a gente comece a praticar, que nessa semana a gente pratique isso, independente da circunstância. Buscar o Rei do Reino e a sua justiça em primeiro lugar. Independente se é bom, se o cenário é bom, é favorável ou não. Independente, a gente vai se alegrar. A gente vai agradecer porque a gente confia no Senhor, porque a gente confia na fidelidade do Senhor. A gente vai se lembrar de tudo que o Senhor já fez, de todos os feitos do Senhor, de todas as maravilhas do Senhor. A gente vai ler essa palavra maravilhosa que nos enche de vida, nos enche de esperança, que renova a nossa esperança, renova o nosso vigor, renova nossas forças. E a gente vai continuar avançando. A gente não vai regredir, a gente não é daqueles que retrocedem, a gente vai continuar avançando, a gente vai avançar com o nosso coração limpo, livre, agradecendo, se alegrando, louvando, confiando na fidelidade, na bondade, no amor do nosso Pai do Céu. Amém? Digita aqui amém se você crê nessa palavra.
Deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo qual foi a chave mais preciosa que o Senhor falou com você. E também compartilhe esse vídeo com muitas pessoas que o Senhor vai colocar agora no seu coração, com a mais pessoas possível que você conseguir. Compartilha, tá bom? Nós nascemos para sermos abençoadores, não retenha, seja generoso, compartilha, transborde, tá bom? Com pessoas que você ama, para pessoas que você ama, para pessoas que você tem dificuldade de amar. Compartilha, eu conto com você, conto com a sua ajuda, conto com a sua ajuda para que esse vídeo chegue a muitas e muitas e milhares de vidas, em nome de Jesus e para a glória dele, tá bom? Um beijo no seu coração, muito obrigada pela sua vida, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por assistir até aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, tchau.